Então, vamos hoje para o último encontro. Apesar da proposta do tema ser liderança, eu vou propor ele um pouquinho diferente hoje. Eu vou propor lidere-se. E ao longo da caminhada do dia de hoje, nós todos vamos entender por que o lidere-se, né? Antes da gente usar o liderança, por que a gente deve se autoliderar. Hoje também eu deixei um vídeo, eu trouxe outro vídeo, só que eu vou deixar o vídeo para o final, não para o início, que é para a gente fechar o nosso encontro hoje com esse vídeo, transpondo toda e qualquer barreira que a gente possa ter, tá bom? É um vídeo, de novo, que não tem fala, mas é um vídeo maravilhoso, sensacional. Prontos? Papel, caneta na mão, vamos embora. Quem tiver com suas bebidinhas aí quente no sul, toma uma bebidinha quente. Quem tiver lá no norte, nordeste, camiseta, toma uma geladaça, que tá bacana. Então vamos nós, vamos ver se esse negócio, ou como sempre, não tem jeito, eu preciso usar o meu professor, porque ele é fantástico. Quem teve oportunidade nesses dias já de assistir alguns vídeos dele, algumas palestras, tem 1 milhão de palestras dele na internet, no YouTube, podem buscar. Tem algumas traduzidas, várias. Tem um encontro que ele fez em 2017 ou 2018 em São Paulo, está todo ele traduzido em português, muito legal, são mais ou menos 5 horas de encontro, ele está picado em vídeos de 1 hora. Eu recomendo. Quem quiser e não achar, pode me contactar aí nas redes sociais. Com muita alegria eu mando esse encontro para vocês. Foi muito bom. Tá? Ele fala de vários temas, dentre eles alguns dos temas que nós passamos aqui. E, de novo, eu queria ressaltar para aqueles que estão encontrando conosco aqui pela primeira vez, a proposta dessa jornada é sobrevoar alguns temas, não a profundidade desses temas, mas alguns temas que nos capacitam ou nos movem no sentido da gente nos autodesafiarmos, nos automovermos, ou seja, sairmos da nossa zona de conforto e partirmos por uma jornada, mesmo por isso que o nome é Jornada Transformacional, partirmos para um movimento individual de transformação. Primeiro de nós mesmos, nos equipando, nos qualificando com informação positiva e saudável, e depois contaminando o maior número de gente possível aí com esse ciclo virtuoso, tá bom? Então é muito legal. Tem uma frase que é fantástica. John Maxwell tem milhões de frases. Se você der um Google aí, frases de John Maxwell, você vai ver que tem frases para você ler o mês inteiro. Ele é muito sábio na criação dessas frases. Tudo isso vem, logicamente, da formação e desenvolvimento do relacionamento humano que ele se propôs. E ele diz que um líder é aquele que conhece o caminho, segue o caminho e mostra o caminho. Parece muito simples, né? Mas para conhecer o caminho, você tem que se preparar, você tem que visitar esse caminho, você tem que andar por esse caminho, não uma, mas várias vezes. Para vários de vocês que viajam numa estrada ou já fizeram uma trilha de bicicleta ou uma caminhada num local desconhecido, é mais ou menos esse o desafio. Então, você visita o caminho por uma primeira vez, uma segunda vez você olha por esse caminho com outros olhos, uma terceira vez você já anda no caminho observando o ambiente em geral, uma quarta vez você já começa a marcar pontos e locais nesse caminho, então você precisa conhecer esse caminho. E depois você precisa seguir esse caminho, ou seja, acreditar que este é um caminho saudável, esse é um caminho a ser perseguido. Para que aí sim, depois você consiga convidar pessoas a visitar esse caminho e começar a olhar e perceber esse caminho com os seus olhos. Então, esse é o grande desafio, né? Não é simplesmente conhecer, seguir e mostrar. Né? Essa frase tem uma profundidade bastante grande. Então, ele nos convida a isso, que fazendo isso, nós estamos verdadeiramente fazendo o movimento transformacional. Tá? Então, o movimento nada mais é e nada mais consiste exatamente disso, ou seja, a gente poder... movimento transformacional, está aqui, ó. Eu consegui ligar o pointer. Então, o movimento transformacional é isso. Primeiro é você entrar, você conhecer. Segundo, você se acostumar e isso virar a sua nova rotina. E terceiro, você estender esse conhecimento, essa nova rotina a uma outra pessoa através de um processo de influência. Não tem jeito, vamos utilizar mais frases do John Maxwell, e aqui é o conceito de liderança, né? O que é liderança para o John Maxwell? Isso é fantástico. Quem quiser pode ir tirando foto, não perde tempo em tomar nota do que eu estou apresentando, não, que vocês vão receber a apresentação, mas talvez possa ir tirando foto se vocês quiserem ir discutindo ou tratando esse tema de alguma forma, tá? Então, o que é liderança para o John Maxwell?
é a disposição de assumir riscos. Vários de vocês assumem risco o tempo todo, ou poucos de vocês assumem risco o tempo todo. Então, liderar é a iniciativa de assumir risco. Por quê? No processo em que você assume risco, você está se dispondo a sair do seu status quo, da sua zona de conforto. E isso pressupõe liderança, isso pressupõe iniciativa. Então, assumir risco é uma característica de liderança. O desejo apaixonado de fazer a diferença, isso é intrínseco de quem está na Pluri, né? Ou seja, quem está na Pluri quer fazer diferença, já está fazendo diferença. Só de estar se propondo, estar aqui, compartilhando, assistindo, absorvendo, levando, transformando, trazendo pessoas, colocando, se expondo ao conhecimento, já é uma forma de fazer diferença, né? Se sentir incomodado com a realidade, ou seja, ser um questionador, ser questionador é diferente de quem desafia, né, a realidade. A realidade ela é posta, a gente não pode desafiá-la, mas a gente pode questioná-la sim, a gente pode buscar talvez alternativas ou caminhos diferenciados para essa realidade. Então, você se incomodar com essa realidade é um processo da tomada de decisão da iniciativa. Assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativa, isso é fantástico. E a gente vê isso muito em momentos de crise como esse que nós estamos passando agora, né? Muita gente tem se justificado, muita gente tem lamentado, muita gente tem tentado explicar coisas que não fazem sentido, né? A gente precisa, na verdade, assumir responsabilidade, de novo, tomar riscos, buscar iniciativas que a gente possa sair ou criar um processo o mais rápido possível de transição. Um exemplo claro e rápido disso é os laboratórios farmacêuticos não tinham orçamento nenhum para criar ou desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Porque não existia Covid-19, não existia orçamento para fazer isso. E chegou a Covid-19. O que os laboratórios estão fazendo? Arriscando, assumindo a responsabilidade, tomando a iniciativa de desviar é uma palavra ruim no Brasil, que aqui é muito usada, de re-rotear, vamos falar assim, o dinheiro, de tirar o dinheiro do que estava previsto para uma coisa e colocar na Covid, para quê? Para sair na frente na corrida da vacina do Covid, né? Então, isso é arriscar, porque eles estão tirando o dinheiro que estava programado a uma linha de gastos, a uma linha de investimentos, e estão trazendo para buscar uma solução, uma alternativa para o Covid. Eles estão arriscando, estão assumindo a responsabilidade, tomando iniciativa. Mas, como todo bom líder que inova, desafia e arrisca, muito provavelmente vão colher frutos desse pioneirismo, dessa iniciativa. Então, faz parte da característica do líder. E enxergar as possibilidades de uma situação, enquanto outros só conseguem lamentar, né? Só conseguem justificar. Então, ou seja, quando numa situação qualquer de encruzilhada, de tomar decisão, a gente consegue sair daí com a possibilidade, com uma oportunidade, significa que nós temos uma visão, ou seja, nós somos visionários, nós somos pessoas que têm a grata percepção, tem um skill, né, tem uma característica, tem uma habilidade diferenciada de, através de um momento de crise, a gente vê muito isso na internet, né? A palavra crise com R cortado, com S cortado. Muitas pessoas no momento de crise cortam o S e crie, ou seja, ela passa a criar, ela tem uma visão inovadora, ela tem uma visão de liderança e iniciativa. Isso é muito fantástico, né? Então eu convido vocês a realmente começar a perceber esses conceitos de liderança, porque esses conceitos de uma certa forma estão dentro de você, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que você passa por isso que nós lemos aí agora, que nós comentamos, isso tudo passa dentro do seu coração. Pode faltar talvez um fósforo para incender isso dentro de você, né, para fazer isso pegar fogo. Pode faltar talvez um momento ou uma oportunidade específica que vai fazer com que você se mova diante dessa circunstância ou dessa situação, mas está aí dentro de você. Então, realmente, o que nós estamos fazendo aqui agora? A jornada, na verdade, é o quê? É um grande fósforo. Estou acendendo um grande fósforo dentro de você, que está cheio de lenha aí, para a gente fazer pegar fogo e essa energia ser transformada numa ação positiva de transformação na sua vida. Beleza? E qual é o mover do líder? A gente já viu isso lá no início,
Só que hoje eu vou trazer para vocês com uma outra perspectiva, e a frase que foi colocada lá no início é que a pretensão do John não era reunir uma multidão, uma legião de pessoas, e sim, o alvo dele era desenvolver líderes que se transformem em movimento. Então, agora eu acho que a gente já começa a entender essa frase com outros olhos. Desenvolver líderes que se transformem em movimento. Em movimento significa que não para nunca. Então, hoje é o que eu falei, um dia alegre, mas é um dia triste, porque a gente se despede formalmente desta jornada. Em breve, se tudo der certo, com a graça de Deus, estaremos juntos com outros temas, mas essa jornada vocês conheceram, vão sair daqui equipados com essa jornada, entenderam o que é a jornada. Agora, na verdade, a gente finda o que seja a introdução da jornada para começar a caminhada do movimento, o caminho do movimento, o movimento verdadeiramente de manutenção dessa transformação, porque ele não para, ele está sempre em movimento. Então, o líder influencia, né? Através da comunicação e do exemplo. Então, é fundamental que a gente entenda que os processos de comunicação precisam ser claros, transparentes e sinceros, e o exemplo arrasta. Eu posso falar um monte de coisas aqui para vocês, que vocês achem interessante, que vocês achem legal, motivem a vida de vocês, mas vários de vocês podem até questionar. Inclusive, 2 das pessoas que passaram nesses 4 encontros me questionaram. Mas como é a sua vida? Como você faz? O que você aplica do que você ministra? Eu só vendo aquilo que eu compro. Então, eu comprei John Maxwell. Eu amo verdadeiramente, eu tenho um amor muito grande pela doutrina John Maxwell, porque ela não é intransitiva, ela não é imposta e ela não é vinculatória. Eu não preciso estar ou fazer alguma coisa para que eu conquiste o resultado que eu preciso ou deva conquistar, né? Ela nos convence pelo exemplo. Então, a metodologia é para ser exercitada. Então, vários dos compartilhamentos que eu deixei com vocês, várias das propostas ou das provocações que eu fiz a vocês quanto a vamos pensar, vamos fazer diferente, saia do seu zona de conforto, faça isso, teste aquilo, é para você testar mesmo. Os exercícios que nós fizemos, as brincadeiras que nós fizemos, é para que a gente teste mesmo e fale assim, cara, eu sou capaz, funciona, está dando certo. E eu digo, e eu brinquei aqui no início, que está dando certo comigo, que estou me reinventando aos 52 anos, não tenho dúvida que vai dar certo com vocês, que estão numa idade mais jovem, se é que eu posso dizer, mais pujante, que tem uma mente com muito menos paradigmas que a minha mente tem, né? Eu costumo brincar, eu falo aqui com a Simone, a gente se admira muito, a gente respeita muito o ancião, né? A pessoa mais velha, e isso para nós, apesar de não sermos lá do outro lado do mundo como a Rô, mas a gente tem um apreço muito grande pela cultura oriental, porque ela é muito respeitosa. Porque o ancião ele traz uma bagagem que precisa ser aproveitada, né? E eu observo e vejo que muitos dos jovens hoje não dão a mínima para a bagagem, para o legado deixado dos anciãos, né? Quando eu falo ancião, é uma forma respeitosa de chamar os mais velhos, né? Os mais antigos. E eles têm um conteúdo fantástico que, se a gente for depurar, tem uma qualidade fantástica. E eu brinco aqui o seguinte, meu pai, ele nasceu num lugar que não tinha luz, não tinha televisão, não existia computador, não existia televisão quando meu pai nasceu, né? E hoje na casa dele ele tem uma televisão digital que interconecta com a internet. Hoje meu pai mexe no WhatsApp, meu pai faz vídeo, meu pai tem mídia social. Então assim, imagina a cabeça de um cara que veio das cavernas, porque não tinha luz, não tinha televisão, não tinha telefone, nem não é telefone digital igual a gente está acostumado. Na época era um telefone que começou, era um telefone preto que tinha uns negócios de girar. Vai no Google aí, bota assim, como era o telefone em 1950. Bota isso aí que você vai ver que era o monstro que era o chamado telefone. Então, assim, uma pessoa que veio daquele mundo que não tinha nada disso, hoje interage muito bem. Então, imagina a quantidade de barreira, de paradigma que uma cabeça dessa tem. E meu pai sobrevive muito bem com isso. Hoje eu acho isso admirável, né? E eu não sei o que vem pela frente aí, eu não faço a menor ideia, né? Porque os Jetsons
já chegaram, né? Então, assim, eu não sei o que vem depois do Jetsons aí. Vai vir um monte de criação maluca que provavelmente vocês vão fazer parte disso. Mas pensa nisso de uma forma disruptiva, ou seja, quebrando os paradigmas, os limites e as dificuldades. É um troço de louco. Mas o exemplo e a comunicação é que vão arrastar, não tem jeito, né? É através ainda da boa demonstração e a gente, se não se predispor através de atitudes nossa a demonstrar para o outro como fazer, a nossa palavra só ela é efêmera. Você vê, eu devo ter gastado aqui milhões de palavras nesses 4 encontros e eu duvido que vocês se recordem do que eu tratei ou eu falei em detalhes. Se vocês não voltarem lá para consultar o vídeo ou olharem a apresentação de novo, se a gente ficar nas palavras aqui, provavelmente vocês absorvam 10% ou 15% do que nós estamos falando. Por isso que é legal a mídia impressa, vocês terem acesso a ela depois, para que revisitem. Isso não é para ficar no seu arquivo digital. Isso é para você ver o que mais falou com você, você utilizar aquilo e fazer isso virar uma realidade, uma nova rotina na sua vida para você implementar um novo modelo, tá? O líder inova, desbrava e se conecta pelo coração e mente, ou seja, através da paixão, do amor. Eu me conectei com o John Maxwell pela paixão e pelo amor que eu vi que faz sentido a metodologia na minha vida e através da minha vida eu vou conseguir tocar outras pessoas. E não vai ser diferente com a vida de vocês. A paixão que tem dentro do seu coração é que vai mover você a tocar outras pessoas e fazer com que outras pessoas também se transformem. Eu tenho um exemplo prático muito legal que aconteceu semana passada no nosso encontro. Eu soltei uma situação, eu trouxe uma oportunidade. Oportunidades aparecem, outra coisa que eu queria dividir com vocês. Oportunidades, elas aparecem na nossa vida quando menos a gente espera. E a gente não se prepara quando a oportunidade chega. A gente tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar. E a oportunidade chegou para alguns de vocês na semana passada, quando eu soltei um desafio do livro do John Maxwell. De alguém ou de alguns ganharem o livro do John Maxwell. Alguns talvez duvidaram, outros talvez não acreditaram, mas tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que acreditaram, se manifestaram e me buscaram para ganhar um livro. Então, nós temos 7 pessoas que receberão o livro do John Maxwell nas suas casas. Eu vou fazer chegar para vocês 7 que se manifestaram de alguma forma o livro do John Maxwell. Mas nem tudo está perdido. Nós teremos outros encontros. Se até lá você não comprar nenhum, você pode me acionar e eu vou fazer chegar um livro do John Maxwell até você de alguma forma, tá bom? Não vale me pedir hoje, não vale me pedir essa semana. Vai surgir a oportunidade. Se prepare para a oportunidade. É assim que acontece na vida, tá? Então, 7 de vocês ganharam os livros, estarão... Semana que vem eu estou de férias, mas a partir da outra próxima semana eu estou procurando vocês 7. Não se preocupem. Liderança por John Maxwell. Eu gosto de deixar alguns dizeres dele. Para quê? Para que vocês vejam o detalhe e a profundidade de como ele move com as pessoas. Tá? O líder, segundo o seu conceito, segundo o conceito de Maxwell, é um influenciador e é através da sua influência que serão obtidos os resultados, que em última análise irão se traduzir no seu sucesso dentro da organização. Pensando numa estrutura formal, você pode pensar também que esse sucesso será alcançado dentro do seu planejamento, dentro do seu alvo, dentro do seu desejo, dentro do seu sonho. Então, o líder é aquele que influencia através de conhecimento positivo, né? A influência, ela tem que ser... que a influência negativa vai levar a gente para aquele tipo de relacionamento que a gente viu ali atrás, relacionamento tóxico ou relacionamento de codependência. Então, o que nós precisamos ser? Agentes do bem, agentes do movimento transformacional, agentes da influência positiva, agentes de fazer com que gente saia da situação em que estejam e busque um alvo ou uma situação melhor. Para que vocês tenham ideia, tem gente que nem sonhar tem conseguido mais, por conta da pandemia, do medo, do desespero. Tem muita gente perdendo gente querida, parentes direto, por conta da doença. Ela é muito agressiva, não é brincadeira. Mas a gente precisa levar esperança, a gente precisa levar um mover para essas pessoas, um transformar, porque a vida continua. Para nós que ficamos, a vida continua e nós temos que recriar, inclusive, muitas coisas e muitos modelos. Tá bom? Então, que a gente pense nisso, foque nisso, através do processo de influência positiva.
E o que é liderar? Aí sim, agora a gente vai... de novo, eu estou indo bem superficial, mas depois a gente pode tratar isso de uma forma mais profunda em criar um workshop, alguma coisa assim, tá, pessoal? O que é liderar? A liderança é um processo gradual, ou seja, ninguém nasce liderando e ninguém se torna líder do dia para a noite. A liderança é um processo gradual que se desenvolve aos poucos e não da noite para o dia. Então, é um processo onde nós vamos lapidando características, nós vamos lapidando o caráter, nós vamos lapidando os sonhos, os desejos, os projetos. Então, é um processo de lapidação e crescimento. Tá? A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Por isso que eu propus o Lidere-se hoje. Né? Que a gente possa sair daqui, pelo menos, com a ideia de que eu posso me liderar. Eu posso mover comigo mesmo num sentido de que eu seja beneficiado pelos resultados que eu gostaria de ter. Porque não adianta eu desejar resultados, não adianta eu sonhar, eu desejar coisas inatingíveis pelas características que eu tenho. Eu posso até desejar coisas inatingíveis, mas aí eu preciso ajustar minhas características para que eu alcance aqueles sonhos e aqueles desejos. Como é que eu ajusto essas características? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso me unir a pessoas que estão executando ou agindo em propósitos ou projetos maiores que os meus. Ontem eu tive a excelente oportunidade de participar de um seminário, de um simpósio, de um workshop aqui nos Estados Unidos, foi digital. Eu até publiquei no meu Instagram e no meu LinkedIn. Eu participei de um simpósio tecnológico e estava lá o chairman da FPL. A FPL é a principal distribuidora de energia da Flórida, e estava lá o Dave Blader. Ele foi o chefe da engenharia da IBM, foi ele que criou o Ctrl Alt Del do computador, né? Então é fantástico. E por que ele criou o Ctrl Alt Del do computador? Porque antigamente, para você deletar um documento, você tinha que fazer uma série de programações, porque deletar um documento ou deletar um arquivo era muito grave. Você poderia compelir a companhia a um erro fazendo o deletar de um documento. Então, quem quisesse deletar alguma coisa por uma questão de fraude ou compliance ou regulação, deveria proceder de uma série de procedimentos tecnológicos ali, de digitações, que levava muito tempo. E ele condensou todo esse programa num algoritmo de 3 teclas. E para evitar que ninguém deletasse qualquer documento sem querer, o que ele fez? São 2 dedos abertos de um lado do computador e um dedo do outro lado do computador. Ou seja, ninguém nunca poderia alegar que deletou sem querer. Porque você não faz isso aqui sem querer, né? Não tem como você fazer isso sem querer, deletar. Então, cara, pensa num ambiente, num tempo fantástico de compartilhamento de alto nível de tecnologia, de conhecimento, de idealização. Como esses caras bolaram um monte de coisas. Foi fantástico. Então, o que a gente tem que fazer? Longe de qualquer aproximação de conhecimento com esses cabeção que estavam lá, mas só de estar ali com eles 1h30, 2 horas, cara, minha cabeça foi acendendo um monte de lâmpadas, que eu falei, cara, eu preciso me engajar nisso, eu preciso me conectar com aquilo, eu preciso me instruir disso, eu preciso me equipar daquilo outro, e você vai se ligando num monte de coisas que você não fazia ideia que existia. Então é o caso, pode ser que nessa jornada aqui agora eu provoquei você a pensar, a sentir ou analisar circunstâncias da sua própria vida que você ainda ou não quis intencionalmente pensar ou realmente não pensou porque não fazia a menor ideia. Então agora, lidere-se, saia do seu status quo, transforme a sua posição. Aquele sonho que você acha que não dava para realizar, transforma ele de outra forma, pinta ele de outra cor, muda ele de posição. De repente você vai chegar nele, sem a menor sombra de dúvida. E eu digo porque eu vivo isso hoje na minha vida, tá bom? Para se tornar um verdadeiro líder, tenha autodisciplina. Precisa levantar cedo. Quem quer perder a barriga não tem jeito. Não é largar ela em cima da pia, não, porque ela não sai do corpo. É levantar cedo, comer menos. Não é não, Anderson? Eu não largo a minha. O nego fala, pô, Marção, pode perder a barriga. Eu não, estou 50 anos comendo comida boa,
Estou casado há 15 anos com uma mulher que é gourmet, cozinha, que é maravilhoso. Eu vou perder minha barriga? Vou nada, estou feliz com ela. Mas quem quer perder, tem que levantar cedo, comer menos, fazer exercício. Barriga é matemática, não tem jeito. Se você põe para dentro comida, você somou. Você não fez exercício, você somou. Vai somando que você vai ver o tamanho que fica o bicho, né? Então não tem jeito. Autodisciplina para tudo. O aprendizado, você tem que dedicar um tempo. Pô, o dia ele é curto para todo mundo. Cara, vai ter uma madrugada ou outra aí que você vai ter que sacrificar. Vai ser nessa madrugada que de repente você vai tomar um café mais forte, vai tomar um Red Bull, qualquer coisa desse, vai falar, essa madrugada eu vou ler esse negócio que eu preciso ler. Essa madrugada eu vou mergulhar. O Jonathan levantou a mão aí, ó. Dependendo se ele quiser perguntar, manda para mim. Essa madrugada eu vou sair dessa posição, eu vou descobrir por que eu estou parado. Cara, deita no computador, deita nos livros, deita em cima de alguma repositório de informação, mas eu não tenho dúvida, você vai sair do seu status quo e vai caminhar adiante, tá bom? E o passo principal para isso, logicamente, o que inicia é a confiança. A confiança que você é capaz, a confiança que você pode. A gente viu o Nick lá atrás, eu vou trazer ele hoje de novo aqui. Cara, quer um cara com menor chance de ser alguma coisa na vida era o tal do Nick Vujicic. Mas ele teve confiança. Alguém assoprou no ouvido dele, cara, tudo isso que você ouviu é balela. Você pode, você tem condições, se você se mover com os recursos que tem na direção que os seus sonhos podem te levar. E ele creu nisso aí. E ele teve confiança na capacidade dele, se equipou e foi à luta. Hoje é um ícone reconhecido, né? Assim como John Maxwell, quando começou, não era nada, entre aspas, não era o John Maxwell que ele é hoje. Ele era uma pessoa desconhecida como eu ou como você. Então, para chegar em algum lugar, a gente precisa se mover. A verdadeira medida da liderança é a influência. Sem influência não há liderança. Sem influência não há liderança. Uma pessoa não lidera coisas. Uma pessoa só lidera se liderar pessoas. Coisas não são lideradas, coisas são organizadas. Pessoas são lideradas. Como é que eu posso conduzir pessoas? Como é que eu posso guiar pessoas? Como é que eu posso orientar pessoas? Através da influência. E a melhor influência não vem através da palavra, vem através do exemplo. É o que eu citei atrás para vocês. Então, sim, Paty. O Jonathan, ele tem uma pergunta, eu estava aguardando, ele caiu e aí ele retornou aqui e eu perdi ele. Ele quer saber aqui, eu acho que é bem interessante colocar essa pergunta nesse momento, como sair da desmotivação diária, como vencer a desmotivação diária. Eu não sei se o Jonathan está com a gente desde o primeiro encontro, desde o início da jornada, do módulo 1, mas eu apresentei ao longo da jornada, não tem jeito, eu vou usar o Nick de novo, o Nick Vujicic. E se o Jonathan não viu, no final, Jonathan, nós vamos abrir aí os vídeos, o microfone, eu converso um pouquinho com você sobre isso, ou depois eu te passo alguma informação sobre isso. O Nick é um cara que nasceu de nascença tetraplégico, né? Tetraplégico não, ele nasceu sem os membros. Eu não sei como é que fala essa terminologia, se alguém souber esse termo aí, me ajuda com o termo. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E até a sua adolescência, até um pouquinho, até depois da adolescência, aos 19 anos, ele só escutava dos parentes e das pessoas mais próximas que ele não seria nada, que ele não teria condições de ser nada e que ele seria cuidado até a morte, porque muito provavelmente aos 25 anos os médicos atestaram que ele provavelmente não passaria dos 25 anos de vida, né? E não só para surpresa de todos que viviam com ele e a nossa grata alegria hoje, a gente que teve a oportunidade de acompanhar e ver a vida dele, ele passou disso, ele se casou, hoje ele é pai de filhos maravilhosos e ele se tornou um ícone exatamente na área motivacional. E é até legal a sua pergunta, Jonathan, porque assim, a desmotivação do dia não pode flechar o nosso coração. E, na verdade, o dia não traz desmotivação, depende da perspectiva com que a gente possa olhar para esse dia.
Você vê, a gente acho que foi semana retrasada, né? Eu propus aí a gente assistir o nascer e o pôr do sol juntos de uma forma inusitada. O dia nasce daquele jeito todos os dias, né? Ele é maravilhoso. O dia ele é contemplatório, né? Ele nasce muito lindo, ele passa belíssimo e ele termina também maravilhoso, porque logo depois do dia vem aquela coisa voluposa, maravilhosa que é a noite, né? A noite é uma coisa fantástica também. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ver a lua cheia nascendo. É um negócio fantástico. Em breve eu vou filmar para vocês também, vou botar nas redes sociais. É uma coisa linda, porque a lua aqui, no caso, a lua nasce no mar, né? Então é uma coisa maravilhosa. Então o dia nos traz motivações ou oportunidades que a gente possa olhar para ele de uma forma positiva, motivacional, né? Eu sei que as circunstâncias muitas vezes, Jonathan, nos levam a uma desmotivação, né? A tentativa por um emprego e com várias negativas. Eu sou um exemplo claro. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tentei me inserir no mercado de trabalho e eu fiz 1.133 aplicações de currículo até eu conseguir meu primeiro emprego. 1.133 aplicações. Talvez muitas das pessoas na 30ª já teria desistido e falar, eu vou arrumar um bico qualquer e dar um jeito, né? Então, o que acontece? A gente viu aqui agora nesse slide que está aí na tela a autodisciplina, né? A gente viu agora há pouco nos slides passados iniciativa, determinação e a palavra que está em negrito aí, confiança. Você tem que ter confiança em você mesmo para entender que você mesmo é capaz não só de modificar a desmotivação que você acha que está proposta no seu dia para um fator motivacional, porque muitas vezes a negativa que o dia, vamos falar assim, que na verdade são as circunstâncias, né, que nos trazem as negativas da vida, essas negativas são respostas que a gente está precisando. Porque na verdade a gente está querendo ir muitas vezes por aqui e essa desmotivação diária, essa negativa que a gente está recebendo, está nos guiando para ir para um outro lado que é mais virtuoso, inclusive. Só que a gente não está enxergando porque a gente está querendo ou desejando só uma coisa. E se a gente parar de querer ou de desejar só esta coisa e talvez abrir o horizonte um pouquinho mais, aí a gente começa a alcançar ou ver perspectivas de outras formas, né? Então, eu não respondi muito objetivamente a sua pergunta, mas a gente precisa preencher a sua resposta com as circunstâncias, ou seja, as circunstâncias são variáveis, as circunstâncias não são estanques, o dia, na verdade, ele é estanque, o dia amanhece lindo e maravilhoso todos os dias, mas dependendo de onde estamos imergidos e como o nosso coração está naquele momento, a gente pode estar olhando para um dia maravilhoso, cheio de oportunidades, mas com uma cara de desmotivação. Porque, na verdade, nós não estamos encarando ou percebendo aquele dia com a perspectiva motivadora correta, né? E aí eu recomendo e eu sugiro que a gente faça esse trabalho, a princípio, se a gente tiver condições, um autotrabalho, e se não tiver condições, que a gente busque ajuda. Ou uma terapia relacional, ou uma terapia individual, ou uma terapia conjunta, no sentido de grupos conjuntos que estão buscando uma caminhada diferenciada. A própria Pluri traz isso para a gente, através aí, teve agora a Jornada da Felicidade, tem vários workshops que passam por essa temática de como tirar a gente de um estado de não contemplação adequada da vida, né? Então, eu diria assim, pode ser que você, Jonathan, esteja num momento, eu vou usar a palavra triste, mas um momento que talvez esteja não te permitindo ver com os olhos motivacionais e motivados a vida da forma que ela deveria ser vista. E isso é normal, todo ser humano passa por isso, eu passei por isso. Antes das 1.000 aplicações eu já estava assim, eu já estava bastante triste, eu estava bastante desmotivado, mas uma coisa me movia, não desistir, não desistir, porque aquele que desiste assume a derrota. Quem não desiste tem a chance de vencer e mesmo que não vença, aprendeu com o processo da trajetória da tentativa do vencer. Então eu diria para você, respira fundo, ergue a cabeça e olha para o seu dia com outra perspectiva, com o olhar de uma perspectiva mais positiva, tá?
No final, a gente vai estar de vídeo e microfone aberto, a gente pode conversar sobre isso com todo carinho. Eu gosto muito desse tipo de tema. E o sucesso não é medido pelo que você deixou feito, mas pelo que você deixou como legado. Então, não é fazer, na verdade, que nos transforma ou nos faz alguém realizado ou com realizações. A nossa realização está naquilo que ficou, naquilo que pode ficar, na pegada ou naquela marca que você deixa, e não muito naquilo que você faz. Tem muita gente dedicada ao fazer, né? Eu preciso construir, eu preciso deixar uma placa, eu preciso plantar uma árvore. Não estou dizendo que não é nobre, tudo isso é muito nobre. Mas se você atrelar isso a uma marca que você pode deixar no coração de alguém, talvez faça um sentido diferente, né? Por isso que eu gosto muito, eu ainda não escrevi livro, eu já andei de bicicleta, eu já plantei árvore, eu já casei, já fiz filho, mas não escrevi livro, eu não sei nem se eu tenho competência para escrever livro. Mas eu gosto muito de dar livros, né? Por isso que eu vou distribuindo livros. Paty. Márcio, tem mais duas perguntas aqui. Vamos. Tem uma da Patrícia, que eu acho que a gente vai deixar para o final, porque ela pede para explicar como é que funciona o processo de currículo nos Estados Unidos. Eu acho que é uma pergunta que cabe mais no final para uma troca mais específica. Tá. Mas tem uma pergunta aqui, ó. Será que quando não se tem nenhuma expectativa sobre você, o medo de falhar é menor? O medo de falhar é menor, mas eu diria assim, é muito legal. Quem que perguntou? Você quer identificar ou não? Ekel da Jacome. Tá, Ekel. Cara, fantástica. Eu não sei se é o Ekel, me perdão, ou a Ekel, porque é um nome realmente que eu não ouvi ainda. Tem foto? Não sei. A Ekel, né? É isso aí, a Ekel. Ekel, que é um nome diferente. Pô, um nome bonito, mas diferente. E fantástica a sua pergunta, Ekel, porque eu, na minha jornada transformacional, eu tenho aprendido a não gerar expectativas. Então, o que você colocou é fantástico, porque expectativa significa que eu estou dependendo de alguma coisa para que se cumpra em mim o plano da felicidade. Então, se eu gero expectativa em você, Ekel, que você vai encontrar comigo amanhã às 7 horas da noite e por algum desatino do destino, você furou o pneu do carro, não pôde aparecer, ou não foi e perdeu o celular e nem me ligou para avisar, ou seja, aconteceu alguma circunstância qualquer, eu naquele momento eu vou ficar chateado, porque nós marcamos, eu estive lá e você não apareceu, porque eu criei expectativa nisso. Mas se eu criar a perspectiva de que eu vou ao seu encontro, mesmo que o nosso encontro não dê certo, eu vou ter a chance de conhecer a Ekel, que é uma pessoa que eu nunca vi na vida, e a gente vai poder ter a chance de conversar. E mesmo que não dê certo o nosso encontro, eu vou ter a chance de ir a um local, ou conhecer uma outra pessoa, ou simplesmente sair da onde eu estou e fazer alguma coisa diferente, faz todo o sentido de uma forma diferente. Então, a expectativa gera na gente a pré-condição à frustração. Porque a expectativa significa dizer que eu estou esperando em alguém ou em algo que algo se realize ou alguém faça alguma coisa para que eu me complete naquele meu desejo. Se não acontecer o que eu estou esperando, eu me frustro. Então, eu aprendi ao longo da minha jornada, e eu compartilho com vocês, a não criar expectativa, nem em coisas, nem em circunstâncias e nem em pessoas. Criem a perspectiva, porque a perspectiva pode dar certo ou errado. Se der certo, você atingiu. Se der errado, você curtiu ou você aprendeu com aquela circunstância, com aquela situação. Então, obrigado pela pergunta. Eu sugeriria ir num caminho de não criar mais expectativa e sim perspectiva acima das pessoas, das coisas e das circunstâncias. Beleza? Então, seguindo. Espera aí, que tem mais uma. Vou encaixar logo essa. Pode. É da Paola. Tá. Ela pergunta aqui se há alguma maneira de desenvolver essa habilidade de influenciar as pessoas de um modo natural, sem ser algo forçado. Lógico que há. Eu não sei se tem feito. A Paola, eu não sei se ela acompanha a gente. Se a Paola puder dizer para você aí, se ela está acompanhando a gente os 4 encontros, se ela esteve desde o primeiro, Paola, avisa a Paty aí para mim no chat. Ou se é o seu primeiro encontro hoje aqui com a gente, ou se você acompanhou os 4 encontros.
Eu te pergunto isso porque, se você acompanhou os 4 encontros, pode falar, Paty, se ela responder aí, você pode me interromper e falar. Não falou, né? Se você acompanhou os 4 encontros, ou para quem acompanha, ela é o primeiro dela, né? Tá. Então, se isso que eu estou falando até agora, eu ainda não acabei, né? Precisa esperar eu acabar. Mas se isso que eu estou falando até agora faz algum sentido, e em algum ponto eu consegui influenciar você, Paola, ou qualquer um de vocês que estão me ouvindo. Lógico, quem acompanhou os 4 encontros vai ficar mais fácil responder, né? Mas se esse é o seu único encontro e alguma coisa do que eu falei aqui faça sentido e eu conseguir influenciar você a tomar uma decisão de mudar alguma coisinha que seja, nem que seja uma coisa boba da sua vida, mas você falou, isso que o Márcio falou faz sentido, eu até o resto eu vou desconsiderar, mas isso faz sentido e eu vou transformar. Eu já influenciei. Não eu, Márcio, mas a proposta do processo acaba te influenciando a se mudar, a se transformar, a sair da sua zona de conforto. Então, o Márcio conseguiu, através da metodologia, fazer isso. Agora eu vou contar para você quem era o Márcio. O Márcio é um cara que, se fosse falar em público, suava de molhar a camisa inteira. Hoje eu não suo. Olha aí, ó, tá sequinho. Olha que beleza. Ó. O Márcio jamais se apresentaria diante de plateia, ou seja, eu já enchi auditório para fazer apresentações corporativas das empresas que eu trabalhei, que eu trabalho ainda, ou para fazer esse tipo de palestra. Então, assim, não sou eu, né? Não é a pessoa. Então, quando você, Paola, entender ou disparar em você a paixão disso que arde no seu coração, não é mais a Paola. É esse mover que está dentro de você que vai fazer com que isso influencie outras pessoas, né? Então, na verdade, como funciona o processo de influência? Ele funciona a partir daquele momento que algo queimou em você, queimou no sentido de você falar, é isso, acendeu em mim aquela tocha que eu precisava, é isso que vai me fazer mover diante de circunstâncias. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você encostar numa pessoa qualquer, e você não precisa de plateia, de auditório, de nada disso. Uma pessoa, se você encontrar na rua, você vai acender ela também, porque você está enxamecida disso. Então, você vai passar isso para outra pessoa também. Não no sentido de transformar, você não vai querer transformar, você vai passar para ela o quanto isso foi importante para você. Naturalmente, essa pessoa começa a observar você com outros olhos, né? Então, existe sim um processo de influência positiva? Existe. Você é o vetor desse processo? Não. É a paixão que arde dentro de você, que a gente hoje traduz numa palavrinha chamada propósito, que a Fleury também usa bastante, ou seja, é quando você identificar o seu verdadeiro propósito dentro do seu coração, esse propósito vai levar você a ser um agente de influências positivas a outras pessoas. Espero que eu tenha respondido, senão no final a gente cai para cima disso de novo também. Teve uma participação fantástica aqui da Simone, que eu faço questão de trazer, você vai me permitir, né? Porque claro, a Simone é VIP, certeza. né? Então, ela trouxe uma complementação aqui da tua colocação para o Jonathan, que eu acho legal, porque é muito legal para todo mundo, que ela fala que a falta de motivação pode ser combatida criando-se uma rotina de motivação. O exercício de pequenas conquistas movem a pessoa a se automotivar e a alcançar mais e sair da inércia. Eu acho que ela está falando daquele conceito de você começar arrumando a sua própria cama, né? Isso, você vai conquistando coisas e vai se automotivando. Muito legal. E vai vendo que é capaz. E tem uma pergunta, não é à toa que ela é a mulher por trás desse homem maravilhoso aí, né? Que está falando com a gente agora. E tem uma outra aqui que eu acho que é bem importante a gente trazer, que é a da Tereza Duarte, porque eu acho que cabe bem no que você está falando agora. E o restante eu acho que eu vou deixar mais para o final, para a gente poder andar um pouco mais com o conteúdo. Que ela pergunta como lidar com as pessoas sabotadoras no exercício da liderança. Isso é fantástico. Isso hoje, inclusive, está aqui do meu lado. Hoje eu estava com uma das Fleury, eu estava discutindo, conversando sobre esse assunto. Deixa eu tirar minha tela de fundo. Aqui eu não vou mexer, não. Mas deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Deixa eu ver. Não dá. Ai, Jesus. Olha lá. Não dá. Eu estou com um livro aqui do John Max, são os princípios do trabalho em equipe. Isso pode ser um seminário legal.
os princípios do trabalho em equipe. Que aí a gente vai ver que numa equipe, ou num grupo, ou numa rede de relacionamentos, que foi o exercício que nós fizemos semana passada, os relacionamentos pessoais, profissionais e afetivos, existem interseções desses relacionamentos onde a gente mistura algumas dessas pessoas e aí é onde a gente vai descobrir as características de alguns dos nossos relacionamentos. Existem os sabotadores. Os sabotadores, eles existem, não é para passar a perna na gente, não. É para fazer com que a gente fique mais atento e ligado e perceptivo de alguns dos comportamentos que a gente precisa antever e adotar atitudes positivas sobre eles. Então, os sabotadores existem. Muitas vezes eles são sabotadores, inclusive, inconscientes, tá, Tereza? Ou seja, não são sabotadores conscientes. O sabotador consciente, que é aquele que mira você e fala assim, eu vou destruir, né? Esse está naquela linha dos relacionamentos tóxicos. Então, o relacionamento tóxico, a gente precisa criar algumas proteções, algumas barreiras em relação a esse relacionamento, ou até tratá-los para que eles sejam curados. Porque esse que mira você intencionalmente como um sabotador, ele pode não te conhecer de uma forma verdadeira ou de uma forma correta. Por isso que ele tenta te sabotar. Agora, aquele que é o sabotador inconsciente, que ele esbarra em você e ele tropeça em você, mas de uma forma inconsciente, ele precisa ser alertado, ele precisa ser ajudado, né? Então, a gente pode, com um cuidado, um respeito e um carinho muito grande, tratar com ele, né? Pessoas, na verdade, somos todos nós. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, a Paty, a Lídia e todos que aqui estamos, cada um de nós somos pessoas com os nossos limitantes, com os nossos limitadores, com os nossos desejos e as nossas ansiedades. Mas o que diminui isso entre nós, ou seja, o que nos faz ficar mais grudadinho, mais apertadinho, mais juntinho, não tem jeito. É amizade, é respeito, é dignidade, é admiração. Então, isso tudo são virtudes, são valores virtuosos que a gente pode colocar na frente, né? Eu estou conhecendo vários de vocês aqui agora e vários de vocês também já me procuraram, em particular, a gente já tem iniciado uma conversa, uma certa tratativa, e aqueles que já se relacionaram comigo, viram que eu busco colocar primeiro o quê? A virtuosidade. Tem pessoas que falam assim, eu não me relaciono com ninguém 100% logo de cara, porque eu não sei quem é essa pessoa, porque eu não sei como ela é, como ela vai reagir. Eu penso o contrário. Eu, quando conheço você que nunca vi na vida, eu vou te entregar 100% de quem eu sou, em amizade, em respeito, em dignidade, porque eu não tenho dúvida que se eu te entregar 100% disso, no mínimo você vai ficar desconfortável em não me entregar a recíproca, né? Então, é muito legal isso, ou seja, então, existem sim os sabotadores, eles têm duas características, eles podem ser intencionais, te mirar, e ser inconscientes. Os que te miram, eu creio, é porque não te conhecem, né? Os que nos miram é porque não nos conhecem. E os que são sem querer, eles são inconscientes, eles precisam ser cuidados e tratados com carinho para que isso seja diminuído, a sabotagem. Tá bom? Posso prosseguir? Que eu estou chegando quase no ponto da gente ir para o final e aí depois a gente abre de novo os microfones. Eu queria voltar a Paola, lógico que eu já respondi lá, mas aqui tem algumas atitudes da liderança, né? Primeiro, avalie as pessoas, a gente acabou falando aqui um pouquinho, né, da avaliação das pessoas. Mire as pessoas, olhe para as pessoas, não as pré-julgando, mas sim procurando fazer o seguinte, eu quero fazer com ela o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso é um ditado, mas que muito pouca gente utiliza. Então, assim, vocês vejam desde o início da forma com que eu procurei tratar a Pluri, e quando eu falo a Pluri não é instituição, são as pessoas, é dessa forma. Eu estou entregando verdadeiramente para você 100% do Márcio, né? Eu estou dividindo 100% daquilo que eu estou proposto a dividir com vocês, né? Eu não estou vindo aqui com o pé atrás, eu não estou vindo aqui entregar um pedacinho, eu não estou vindo aqui ser um pouquinho, não. Eu estou vindo 100% com vocês. E gera uma sinergia. Você vê, várias pessoas estão interagindo comigo, outras não estão, talvez por timidez ou por característica pessoal, ou porque não querem, não tem conteúdo para trocar agora. E, de novo, não estou aqui cobrando que todos falem comigo, mas eu estou mostrando que algumas se sentiram motivadas a continuar. Por quê? Eu estou sendo sincero e entregando 100% de sinceridade. Então,
avalie pessoas nesse sentido, ou seja, entregue, seja positivo e entregue para elas o melhor. Com certeza você já vai iniciar um processo de liderança relacional que vai te permitir influenciar essa pessoa. Porque, na verdade, a gente como indivíduo, nós temos a chance de exercer dois papéis no processo da influência. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E não quer dizer que ser influenciado é ruim. Tem momentos da vida que eu preciso ser influenciado. Eu posso estar naquele momento de desmotivação, que o Jonathan comentou agora há pouco. Eu posso estar nesse momento. Eu posso estar fraquejando, porque eu estou tentando, eu estou buscando, não estou conseguindo, não estou rompendo com aquilo que eu me propus a fazer, e eu me desmotivo. Eu estou num processo, eu estou num momento que eu preciso de influência, eu preciso de um alimento saboroso, eu preciso de um alimento que me energize, né? Então, eu preciso encostar em alguém que me influencie positivamente. Alguns de nós podem estar nesse momento, de estar buscando um mentor, de estar buscando uma pessoa que guie um pouquinho os seus caminhos, um pouquinho os seus pensamentos, que faça você sair dessa rota que você não está encontrando uma caminhada positiva. Então, é um momento de vida que eu posso estar. Mas eu posso estar em outro momento, de ser o influenciador, né? Então, aí eu preciso estar equipado, eu preciso olhar para as pessoas com um olho mais amistoso, um olho mais amigo, um olho mais generoso, para eu dar, para eu entregar e para eu dividir com essa pessoa. Para quê? Multiplicar a virtuosidade, né? Eu preciso ser um modelo, aquilo que eu falei ali atrás. Então, nós, com a característica de liderança, com os líderes que somos, que agora a gente já entendeu que cada um de nós aqui é líder, cada um de nós tem a intencionalidade de se liderar, pode fazer isso, deve fazer isso para você buscar um caminho mais virtuoso, a gente deve ser modelo, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês nesses 4 encontros, todos esses slides que eu apresentei para vocês nesses 4 encontros, não são simplesmente informações que estão na minha prateleira eletrônica, que é o meu arquivo digital do computador. Todos esses slides que eu apresentei para vocês, eu vivo eles. Eu vivo eles. Porque eu entendi que é através dessa metodologia que eu vou romper as minhas barreiras. Eu entendi que é através desse processo eu vou alcançar aquilo que eu almejo. Eu entendi através dessas circunstâncias e características de transformação que eu posso ser melhor do que eu era. A cada dia eu posso olhar para trás e dizer, hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. Hoje, aos 52, eu estou sendo melhor do que eu fui aos 51. Hoje, eu estou vivendo num lugar que eu tenho condições de oferecer melhores estruturas à minha família do que eu vivia até outro dia atrás. Então, assim, eu preciso fazer um desenvolvimento e ser melhor como indivíduo, como pai, como marido, como profissional, como influenciador, como um influenciado. Para ser influenciado também eu preciso ser melhor, eu tenho que parar e ouvir mais, eu tenho que abrir minha cabeça para transformar, né? Então, assim, minha mulher despeja 20.000 palavras por dia na minha cabeça. E eu preciso abrir aqui todos os sistemas para eu absorver esse trem todo aí, que é muita coisa. 20.000 palavras é um negócio, é um arcabouço literário, né? E eu absorvo, sabe por quê? Porque minha mulher tem sabedoria. Eu escuto ela porque ela não tem palavra. Imagina, qual é a mulher que quer destruir o seu marido, né? Qual é o cônjuge que quer destruir o outro aí? Não é possível. Então, nós estamos falando uma conversa de doido, né? Porque quem está junto um com o outro quer, na verdade, que o outro cresça. Porque vai ter a hora que o um está precisando que o dois esteja grande para puxar esse um. E depois o um cresceu, puxa o dois de novo para cima. E é um ciclo virtuoso de puxada para cima, né? Com quem você tem andado? Você tem puxado essa pessoa para cima? Essa pessoa tem puxado você para cima? Ou seja, deixem que tenham sucesso. É o número 3 aí. Ou seja, nós estamos juntos, a liderança de novo, não é cargo. Liderança é atitude, é processo de influência. Deixa que a sua liderança influencie pessoas. Para que na hora certa que você precisar ser influenciado, talvez essas mesmas pessoas voltem para você para te influenciar, para te resgatar ou para te puxar. Delegue autoridade. Muitas vezes você vê que uma pessoa que está caminhando contigo está indo para um caminho errado. E de tanto falar, ela fala, não quero mais ouvir você. Deixa ela caminhar.
Porque muitas vezes tem gente que vai ser no erro, no tropeço, que vai aprender. Não vai ser porque você falou, não vai ser porque você demonstrou através do exemplo. Mas tem gente que precisa tropeçar para aprender e entender qual o caminho que deve seguir. Lembra o primeiro dizer do John Maxwell? Ensina o caminho. Mas tem gente que quer aprender o caminho sozinho. Então você vai lá, conhece o caminho, usa o caminho, vive o caminho, faz a jornada dentro da caminhada, mas na hora de apresentar alguém, tem gente que tem a característica que não gosta de ser guiado. Você só diz, olha, por aqui. E deixa aquela trilha ela sozinha. Se cair, ela sabe onde ela vai buscar o recurso para se levantar, que é você. Mas tem gente que você precisa delegar, deixar ela caminhar sozinha. 5, demonstre publicamente que confia em seus liderados, ou seja, pessoas que te ouvem, pessoas que são influenciadas por você, você tem que deixar, você tem que fazer com que seja reconhecida essa capacidade dessa pessoa de ser influenciada. Isso é fantástico, né? É a brincadeira que eu fiz, por exemplo, aqui, de dar os livros, né? Eu estou reconhecendo em vocês que vão ganhar esses livros a iniciativa, né? O arrojo, a Patrícia, eu vou ter que falar, não tem jeito, a Patrícia é uma delas, porque ela teve o arrojo de abrir o áudio semana passada e confessar a atitude dela diante daquela pessoa que a agrediu, né? Então, assim, isso é uma atitude de liderança, de influência. Você vê, ela primeiro reconheceu a atitude dela e ela partiu para uma nova conduta. Ela já definiu para a vida dela a nova conduta. Assumiu risco, tomou iniciativa, ardeu no coração dela e ela botou isso para fora e ela influenciou, não tenho dúvida. Vários de vocês foram tocados, eu fui tocado pela fala e a atitude dela. É muito honroso, é muito nobre. Então, assim, a gente publicamente precisa confiar nos liderados. Os liderados não são funcionários subordinados apenas, são as pessoas que são influenciadas por nós de alguma forma, né? Incentivo, palavra de incentivo, né? Muitas vezes a tentativa de acertar nos leva ao erro, mas pela tentativa de acertar nós estamos num processo de aprendizagem. Podemos errar a primeira, a segunda, talvez a terceira. Eu bati com a cara na porta 1.133 vezes para acertar a porta certa, né? Primeiro que eu estava vindo para uma outra cultura, no final nós vamos falar, eu não sei se é a mesma Patrícia ou se é outra Patrícia, mas a Patrícia fez a pergunta aí sobre o currículo dos Estados Unidos. Eu sofri muito para ajustar o meu currículo, a minha fala, a minha entrevista, a minha característica de abordagem aqui. Então foi um processo, 1.133 currículos e centenas de entrevistas até eu furar a barreira, né? Mas é isso. A gente precisa de incentivo. Imagina se todo dia eu contasse isso para Simone, a minha esposa, e ela viesse com um porrete na minha cabeça. Pô, mas você não passa, você não consegue. Ela ia me jogar cada vez mais para o chão, ao invés de me erguer. Mas não, ela tinha sempre uma palavra: calma, estuda, leia, busque, veja entrevistas, entra em sites, conversa com gente, faz não sei o quê. Então, quem influencia precisa influenciar através do incentivo, através da palavra positiva, né? E depois que você percebe que o seu influenciado está amadurecendo, solta ele, deixa ele voar sozinho, né? Deixa ele alçar os voos dele, deixa ele exercitar o processo de influência também. É o que nós estamos fazendo aqui com a jornada. Daqui a alguns minutinhos nós vamos acabar a jornada, porque vocês já serão uns jornadeiros junto comigo. Mas nós vamos começar um outro movimento junto, que é o caminho. Agora nós vamos caminhar junto, Acabou a jornada, que é vocês passarem pela porta. Nós estamos passando hoje pela porta. Hoje é o dia que passou o portal. A partir de amanhã começa a caminhada e nós estamos juntos agora nessa caminhada. Nós estamos junto com a Pluri, né? Literalmente juntos com a Pluri. A gente vai nessa, tá bom? Não tinha como, eu preciso trazer para vocês de novo o Nick Vujicic. Eu sei que alguns de vocês já estão seguindo. Quem tem o inglês, segue ele. As mensagens são maravilhosas. Eu acho que ele tem algumas mensagens traduzidas para o português, tá? No YouTube. Sigam ele, busquem, vocês vão ver. Ele é um cara que nasceu, como eu falei, sem os braços, sem as pernas. Está aí a foto da família dele. A esposa é lindíssima. 4 filhos maravilhosos, sendo 2 menininhas gêmeas, princesas maravilhosas. Quem não conhece a história dele, eu incentivo que entrem, que pesquisem. Tem material em português sobre ele. Está o nome dele ali, Nick Vujicic. É assim que fala, porque ele é australiano. O inglês dele é de australiano. Assim, me desculpem os australianos ou quem gosta da Austrália, mas é um inglês duro de entender.
mas ele é uma pessoa fantástica, um coração maravilhoso, né? E as perguntas que eu fiz lá atrás, eu queria só reforçar para vocês, quem é você de verdade dentro do seu coração, né? Quais são os seus limites, quais são suas limitações, o que te impede de ser ou fazer o que você sonha, o que você deseja. Já ouviu aí, alguém já disse para você que você não vai conseguir, que você não iria conseguir, que você não iria dar certo, que o que você sonha é loucura, que o que você pensa é maluquice, que o que passa pela sua cabeça não faz sentido, que você não é capaz, que você é limitado? Imagina o quanto que ele não ouviu isso. Quais as circunstâncias que te cercam hoje como barreira? O que te inibe de você aflorar, de você explodir, de você acontecer e de você fazer o que você sonha em fazer? De você botar para fora aquilo que é a sua paixão, que é o seu propósito. Imagina ele, sem braços, sem pernas, né? Ele não acreditou em nenhuma dessas palavras, em nenhuma dessas colocações e rompeu. Hoje é um ícone mundial na juventude, tá? Bom, agora nós vamos para o vídeo. Uhul! Quem gosta de vídeo, eu amo os vídeos de John Maxwell. O vídeo não tem fala, o vídeo tem uma musiquinha de fundo. Eu não sei quantos de vocês dominam inglês, vão aparecer algumas palavrinhas em inglês e eu vou tomar só a liberdade de sussurrar elas em português aqui no áudio. Então não se preocupe com a minha voz, eu não vou falar nada. Eu só vou, a palavrinha que aparecer, eu vou falar ela em português para vocês, tá? Eu estou explicando isso tudo porque o vídeo é bem rápido, é um vídeo muito rápido e que eu acho que é um vídeo que ilustra muito bem o encerramento da jornada. Nós estamos chegando no encerramento. E eu queria com muito carinho passar esse vídeo para vocês, porque eu espero, eu desejo que esse vídeo seja a labareda, seja o fósforo que vai impulsionar o seu propósito a levar você a suplantar as suas barreiras. Todos nós temos as nossas barreiras, todos nós temos os nossos paradigmas, a gente precisa desse empurrão para que a gente, passe por cima, pule por cima da barreira. Tá bom? Então, fique antenado, presta atenção no vídeo. Eu não vou repetir hoje, não dá tempo, mas ele vai estar gravado, vai estar no vídeo lá no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Para vocês verem de novo. Então, vão ter uma série de palavras que vão aparecer, que são as suas barreiras, as suas mazelas vão aparecer nesse vídeo e eu vou falar elas em português para você. E se impulsiona. Agora é a hora de você passar por cima de todas elas, tá bom? Meu alvo. Medo. Tempo. Dinheiro. Educação. Crenças limitadas. Autoestima. Indiferença. Falhas do passado. Procrastinação. Confusão. Humildade. Desencorajamento. Medo. Esse é alguém que te influencia e ela é você. Primeira coisa é o medo. Todos os demais paradigmas. Encorajamento, sabotador, unidade, sou capaz, plano, autoestima, falha de passado.
engajamento com quem a gente precisa. Crença dos limites. Culpa do destino. Esse dizer em inglês é o que está em português aí. Alcançar um sonho é mais do que somente realizar. É sobre quem você se torna durante o processo. Então, mais do que você definir um objetivo, mais do que você conhecer e identificar o seu propósito, é como você vai realizar e cumprir o seu propósito na jornada transformacional da sua vida e na caminhada, no movimento transformacional que você vai fazer para não só fazer com que você aconteça, com que o seu propósito afloreça, incendeie você e te mova a fazer, mas com que você também passe isso adiante para outras pessoas. Porque mais do que realizar, é aproveitar a caminhada, aproveitar a jornada. Tá bom? Posso prosseguir? O filme vai estar gravado lá. Daqui a pouco a gente bate papo sobre o filme, que ele fala, ó, só com esse filme aí a gente consegue fazer um bate-papo de 1h30, 2 horas, tá? Eu já usei o filme para a gente fazer um simpósio aí. O filme está acabando, se ele não acabar, ele não me deixa passar para o próximo. Agora sim. Queria deixar as referências bibliográficas do que eu usei aqui para vocês. Esse primeiro livro aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, Think on These Things. Foi o primeiro livro do John Maxwell, quando ele não era John Maxwell. Esse livro levou meses para ser escrito e só saíram 80 páginas e praticamente não foi vendido esse livro. Olha só, o cara sonhou, se preparou, se instruiu, se equipou, lançou o primeiro livro, praticamente não teve vendagem desse livro. Levou um tempão para produzir meras 80 páginas. E depois, na caminhada da vida, ele foi transformando aquelas 80 páginas numa enciclopédia belíssima de como pensar na sua existência e no seu propósito. Então, esse é o primeiro livro de John Maxwell, que não teve vendagem. Quando John Maxwell começou a fazer o que nós estamos fazendo aqui, ele só conseguiu reunir 7 pessoas para a jornada transformacional. Na primeiro encontro de John Maxwell, ele só reuniu 7 pessoas. Olha quanta gente tem nessa sala. Não é porque eu estou reunindo, não. É porque é um propósito, né? É porque é pluriversidade. É porque é uma plataforma que transcende. Então, transcenda você também. Aqui a sugestão, busque esse primeiro livro, é um livro legal. Eu não sei se tem ele traduzido no Brasil, eu acredito que sim, né? Existem duas editoras no Brasil que estão traduzindo John Maxwell, é A Vida Melhor, que é dos Segredos da Liderança aqui, ó, e a Thomas Nelson, que é o Livro de Ouro da Liderança. Essas são duas dos tradutores dele no Brasil. Busquem uma das duas aí, talvez vocês encontrem esse, o Think of These Things, pensando nessas coisas, traduzidos aí para o português, né? São meditações para líderes, Meditations for Leaders. Então, eu recomendo, são muito legais. A maioria das coisas que nós falamos foram tiradas dos Segredos da Liderança. É uma linguagem muito simples, muito tranquila, não fala de líder-chefe, fala de líder de pessoas de influência, né? Esse outro, que é o Livro de Ouro da Liderança, ele é fantástico. Ele é um arcabouço de conceitos e de paradigmas vencidos, então vale muito a pena. Aqui, nessa edição aqui, foram 13 milhões de vendas, ó, tá aqui, ó, mais de 13 milhões vendidos só nessa edição. E A Arte de Influenciar Pessoas. Se eu não me engano, foi a Paola que fez a pergunta sobre influência. Eu acho que foi, né, Paty? Foi. Então, Paola, isso aqui é muito legal, tá vendo? Tem até o barco aqui, ó. Aqui não existe um ganhador, né? Ganha o time. Então, A Arte de Influenciar Pessoas, sozinho não se chega a lugar nenhum, né? Não se chega a lugar algum. São ótimos livros, todos fininhos, literatura fácil, muito agradável, linguagem muito tranquila de John Maxwell.
Aqui, um bocadão de referência bibliográfica. Não são todos. John Maxwell tem mais de 100 títulos publicados. Aqui são vários títulos que estão inerentes ao que nós conversamos na jornada, nos 4 encontros, né? Princípios do trabalho de equipe, é o primeiro aí, o que eu ia mostrar aqui para vocês. Então, vale muito a pena aí, nessa última pergunta que eu compartilhei, os 17 princípios do trabalho em equipe, os 21 minutos do poder da vida de um líder. John Maxwell gosta muito de ligar números aos propósitos, então ele usa muito volume de dicas, tá? Para dar sentido. Então, eu vou deixar todo esse arcabouço literário para vocês. Os livros de John Maxwell, vocês vão encontrar diversos preços reais, o mais caro, tá? Os livros dele não são caros. E se você comprar o livro eletrônico, ele é muito mais barato ainda. Os livros de John Maxwell estão na faixa aí de entre 5 e 20 reais, não passa mais que isso. Os livros mais antigos são mais baratos, tá? Então, é muito livro legal, é muita literatura legal, tem para todos os perfis, ó, dando a volta por cima, para o Jonathan aí, de repente, Jonathan, dá a volta por cima no momento, ó, dando a volta por cima. Então, enfim, tem muita coisa aí. E para encerrar, meus amigos, encerrar a jornada. A partir de agora nós estamos começando a caminhada, aí nós estamos indo junto. Agora sim, bem-vindo à jornada, né? Ou seja, vocês estão dentro da jornada e vamos juntos em transformação, não para nunca. Eu provavelmente, se eu for fazer essa mesma apresentação daqui a 2 meses, ela vai sair completamente diferente, porque daqui para lá eu vou ler mais um montão de coisas e eu vou trazer coisas que eu não trouxe aqui porque eu não sabia. E eu vou aprender e eu trago na próxima, tá bom? Fórmula mágica para transformação qual é? Não existe. Eu vi que várias perguntas aí, Márcio, como é que é isso? Como é que é influenciar? Como é que é liderança? Para se transformar, para se autotransformar, não existe fórmula. O que eu uso para mim funciona em mim. O que eu posso influenciar você é com as características daquilo que deram certo para mim. E aí eu vou dizer, funcionou assim. É o que eu estou fazendo nesses 4 encontros. Eu estou mostrando para vocês o que funcionou para mim. Logicamente, eu estou contextualizando dentro da temática da proposição da jornada e estou trazendo para vocês. Mas, inclusive, o que eu estou propondo para vocês, a mesma técnica e metodologia eu utilizei nos 4 encontros. Agora que vocês já estão por dentro da jornada, se vocês olharem para trás, eu nada mais fiz do que um processo de influência. Eu vim contando um pouquinho da minha vida e mostrando como isso me transformou, algumas pessoas que foram transformadas e entregando isso para vocês já de uma forma positiva, né? É necessário atitude, ou seja, você precisa tomar decisão, você que dá o primeiro passo. É necessário atitude, decisão, primeiro passo para mover você mesmo num processo de transformação e mudança. E isso é diário, como a Simone colocou aí e complementou também, isso é diário para que haja a conscientização dessas habilidades, ou seja, você passa a fazer isso através de um processo rotineiro, passa a ser natural de você. Hoje você faz uma certa rotina. Para você se transformar e mudar, você precisa criar novos hábitos e partir para uma nova rotina e fazer com que aquilo vire uma rotina. E dali a um tempo, aquilo ali você já começa a jogar fora e cria uma nova rotina. Precisa ser assim porque é um processo de transformação. Isso é um processo que precisa ser exercitado. Este é o movimento. Este é o movimento. Você criando novas rotinas e desprezando essas rotinas a partir de um determinado tempo e criando novas rotinas. Esse processo de criar novas rotinas, novas habilidades, novas características, novos conhecimentos, conectando com novas pessoas, vai mover você a um patamar mais elevado. Lembrando que eu já falei, John Maxwell não começou John Maxwell. Ele era ninguém naquele momento que ele começou. Hoje ele alcança milhões de pessoas, né? Ele levou meses para escrever o primeiro livro, com 80 páginas, e vendeu apenas alguns exemplares. Aquele livro que vocês viram. Hoje é um livro, logicamente, top-seller, porque todo mundo tem a curiosidade de ver o que ele escreveu lá. Mas as edições agora já estão mais qualificadas, né? E eu não poderia deixar de lembrar vocês o que nos guiou na jornada, né? O que é a jornada? A sua jornada precisa passar por crescimento. Crescimento vem atrelado a conhecimento. Através do processo de crescer com o conhecimento, você se equipa. Equipado não tem jeito, você precisa se conectar a outras pessoas. Aí inicia um processo de relacionamentos. Então, a partir do momento que você começa a crescer, que você começa a ter conhecimento, você começa a ter a necessidade de se conectar com pessoas maiores que você,
porque é dali que você vai extrair mais conhecimento, mais iniciativas, mais desenvolvimentos. Então, é através de relacionamentos saudáveis que aí você vai alçar dentro do desenvolvimento das suas metas. Você vai pular as barreiras da sua vida, como a gente viu nesse filme agora. Você vai ascender a posições e sonhos que você achava que eram inatingíveis. E aí você se torna um influenciador. Através do processo da liderança saudável, você influencia pessoas a iniciar a sua própria jornada. Por isso que é um movimento transformador, um movimento transformacional. É uma jornada transformacional. E através da influência positiva, você faz com que essa legião de pessoas se movam no sentido de fazer diferença na vida uma das outras. Então, chegamos ao final do início e eu queria muito agradecer, especialmente a você que permitiu e fez parte dessa jornada junto com a gente. Ou seja, agora é o término da jornada, mas é o início da caminhada. Então, conectem comigo. Estão aí minhas mídias sociais, LinkedIn, com esse nome aqui você me acha no LinkedIn, Márcio P. Pirro de Almeida. No Facebook você me acha como Márcio Almeida. O meu Facebook está atrelado ao meu Instagram. Você me acha como @MárcioAlmeidaJMT. Conecta lá todo dia no meu Stories. Eu tenho um montão de gotinhas de conhecimento. Todos os dias eu despejo lá gotinhas de conhecimento para fazer você refletir sobre você. Aquilo não é para você apontar para os outros. Lembra que a gente brincou da outra vez? Quando você apontar para alguém, tem 3 apontando para você. Então, aquilo é para você. Se alimente de gotinhas de conhecimento. Ali eu não estou te influenciando a decidir nada. Ali eu estou te provocando a refletir aonde você está, aonde você quer chegar e como você pode chegar. Tá? Ali eu uso diversas pessoas, diversas orientações. Lógico, a minha grande base é John Maxwell. Eu sou um apaixonado pela metodologia dele e eu creio porque transforma a vida. Então, eu compartilho muito o John Maxwell, mas ali eu compartilho o Roberto Chiniachik, ali eu compartilho a Priscila, que está aqui no grupo, com esse material maravilhoso que ela tem diário. Toda semana ela solta uma pérola de frase ali e eu estou compartilhando. Ali eu compartilho todos que quiserem, desde que publiquem seus pensamentos, sejam pensamentos virtuosos de influência positiva. Muito obrigado, Pluri, muito obrigado, Lídia, Patrícia e Rô, por permitirem esse tempo, por me suportarem com as dificuldades de conectar, com as dificuldades de compartilhar. Sou muito grato a vocês e a gente segue na caminhada, no contato do dia a dia. Muito obrigado.